Salve, salve galera, tudo certinho? Professor Victor aqui mais uma vez. Pessoal, hoje daremos aí continuidade ao nosso estudo da legislação especial com relativo aí ao Código de Trânsito brasileiro, beleza? Nos encontros anteriores, nas duas aulas anteriores, nós estudamos ali a parte teórica. Numa aula nós estudamos ali a questão introdutória do Código de Trânsito e num segundo momento nós estudamos mais especificamente os crimes de trânsito, beleza? E hoje nós daremos continuidade com a resolução de duas baterias de questão, seguindo aí nos mesmos moldes das aulas anteriores. Vamos estudar agora, num primeiro momento, as questões relativas à parte introdutória do Código de Trânsito e num segundo momento resolveremos aí questões relativas aos crimes em espécie. Beleza, pessoal? Mas antes de mais nada, antes de adentrarmos aí no nosso conteúdo, não deixem de ver o vídeo até o final, deixar o seu like, deixar o seu comentário, muito importante para a gente poder ter um feedback. Acompanhem nas redes sociais, com certeza tem muito conteúdo bacana para ser disponibilizado para vocês aí. Siga a gente verifica também na nossa plataforma, tem muitas questões, muitos simulados, tem assinaturas e tudo aí para poder auxiliar vocês nessa caminhada rumo à sua tão sonhada aprovação. Então, vem comigo aqui para o slide. Tá aí, pessoal, o conteúdo, nós vamos estudar a legislação extravagante, nós estamos tratando aí do Código de Trânsito Brasileiro. Professor Victor Magalhães, está aí para vocês no nosso Instagram. E aí, nossa parte 1 das questões com relativos aí ao Código de Trânsito. Parte 1 das questões de CTB. Então vamos lá, vamos dar o start na nossa primeira questão. Pessoal, uma questão aqui muito interessante. Vamos lá. Sobre o Código Nacional de Trânsito, sobre o Sistema Nacional de Trânsito, melhor dizendo. Item 1, CONTRAN. Item 2, CETRAN. Item 3, CONTRADIF. Item 4, JARI. E aí, dos órgãos acima, compõem o Sistema Nacional de Trânsito os dispostos nas proposições 4 apenas, 2 e 3 apenas, 1 e 3 apenas, 1 e 2 apenas. E aí, 1, 2, 3 e 4. Pessoal, vem aqui comigo para a tela. Nesse tipo de questão, pessoal, o examinador está exigindo de vocês a letra fria de lei. Memorizar o conteúdo da letra da lei. Então você aqui tem que ler a lei várias vezes e para você memorizar e aí quais são os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito. Beleza? E nesse tipo de questão, o bizu quanto mais completa for a alternativa, a probabilidade dela estar certa é muito maior. Então volta aqui comigo, Em todas as proposições tem o apenas, ou seja, está excluindo alguma outra alternativa. Então, pessoal, normalmente a mais correta é a mais completa. Então, no nosso caso, a alternativa correta seria a letra E. 1, 2, 3 e 4. E aí, vamos para o gabarito. O comentário com relação à alternativa que nós escolhemos está lá, no artigo 7º do Código de Trânsito Brasileiro. Está destacado para vocês aí que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, o CETRAN e a CONTRADIF. E lá embaixo, no inciso 7 do artigo 7º, pessoal, lá, as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, a chamada JARI. Então, pessoal, nesse tipo de questão, muita atenção, porque normalmente o examinador vai tentar te jogar na casca de banana com essas proposições apenas, somente. Então, muita atenção aí. Pessoal, questão número 2 aqui, uma questão muito interessante. Por quê? E a questão número 2 traduz o seguinte: a lei que institui o Código de Trânsito Brasileiro é 7.980, 5.450, 9.503, 6.840. Mas, professor, qual que é aqui a sacada da questão? Porque os alunos, muitas das vezes, eles memorizam o nome do título, entre aspas, do apelido que o diploma normativo tem. Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal. E esquece que muitas das vezes, muitas das vezes não, em todas as vezes, esses códigos, eles são instituídos por uma lei. Seja uma lei ordinária, seja uma lei complementar. Então, esses códigos, eles têm uma lei que os instituiu e que, por isso, eles têm um número. Esta lei tem um número. Então, vem aqui para o nosso slide mais uma vez. Então, pessoal, qual que é a lei que institui o Código de Trânsito Brasileiro? Tá aí para vocês o comentário.
A Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, institui o Código de Trânsito Brasileiro. E aí, voltando, qual que é a nossa alternativa correta? A alternativa correta é a letra C, é a assertiva C. Então, pessoal, muita atenção. Leem com atenção as disposições iniciais. Essa lei número tal institui o Código Penal. Essa lei número tal institui o Código de Trânsito Brasileiro. No nosso caso, a Lei 9.503. Beleza? Muita atenção, que parece uma questão simples, parece uma questão boba, mas que muito candidato a gente boa derrapa por não se atentar que um código ele é instituído por uma lei. Beleza, pessoal? Então, volta aqui comigo para nós analisarmos a terceira questão. Tá aí para vocês. Pessoal, considerando os conceitos e definições previstos na Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro, e suas alterações, julgue os itens a seguir. Trânsito é a movimentação e mobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Ponto. Já estacionamento é a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Aqui, pessoal, a dica é: a questão tem que estar correta em sua amplitude, em todo o seu enunciado. Então, não adianta a primeira afirmativa ser verdadeira e a segunda estar incorreta. Ou seja, você tem que analisar a questão como um todo. Com isso em mente, vamos voltar aqui para o conceito, né? Trânsito é a movimentação e mobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Essa primeira parte está correta. Beleza, pessoal? Está correta. Já estacionamento é a imobilização de veículos, ou seja, estacionamento seria uma forma específica de trânsito, ou seja, é a imobilização de veículo por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Pessoal, essas duas assertivas, né, que compõem o nosso enunciado, elas estão corretas. Então, por isso a questão número 3 está correta. A alternativa que vocês devem assinalar é a letra A de certo. E aí, pessoal, o que pode pegar os alunos, que pode, na hora da prova, é não ler os anexos do CTB. Legal? Porque esses conceitos não estão nos artigos. Esses conceitos estão nos anexos do nosso Código de Trânsito Brasileiro. E aí tem dois conceitos: de trânsito, que é a movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Estacionamento, imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Então, pessoal, muita atenção aqui. Quando vocês se depararem com um conceito que o próprio dispositivo do Código de Trânsito não te traz o significado, vocês têm que buscar esse significado, buscar essa tradução lá nos anexos. Então lá tem uma série de conceitos que ajudam vocês a entenderem o que cada artigo quer dizer. O que é trânsito, o que é via terrestre, o que é estacionar, o que é parar, o que é via. Então essa série de conceitos são abordados lá no nosso anexo do Código de Trânsito. Tranquilo? E nessa questão a resposta está justamente nos anexos. Tranquilo? Pessoal, vamos adentrar agora na quarta questão, que também é uma questão de certo e errado, que a banca adora abordar essa modalidade de questão. Animais isolados ou em grupos não poderão circular nas vias, mesmo que conduzidos por um guia. Pessoal, essa afirmativa está correta ou essa afirmativa está errada? Pessoal, uma dica. Sempre que a questão for muito excludente, que de forma a te induzir a uma inaplicabilidade em absoluto da afirmativa, optem por marcar que está errada. Então, se tiver que chutar, se vocês não tiverem a certeza, por óbvio, optem por chutar que está errada. Por quê? Veja para vocês analisarem aqui a proposição da questão número 4. Olha lá, os animais isolados em grupo não poderão, ou seja, já é taxativamente que não pode. Então você já liga o sinal de alerta. E ainda a questão adentra mais ainda da forma excludente,
mesmo que conduzidos por um guia. Então, pessoal, se você não tiver a certeza, opte por marcar que essa questão está errada e o comentário e o gabarito está disposto para vocês aí na tela. Olha lá, ó. Primeiro que nós temos que verificar que animais podem e devem e fazem parte do conceito de trânsito. Olha lá o parágrafo 1º do artigo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, aí, olha lá, ó, e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não. Então, pessoal, o trânsito de animais isolados ou em grupo, conduzidos ou não, faz parte do conceito de trânsito. Mas a lei diz que os animais só poderão, vem aqui comigo para a tela, transitar, circular nas vias quando conduzidos por um guia. De forma que, inclusive, caracteriza infração de trânsito animais transitando sem guia. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aqui que essas questões, elas jogam a casca de banana e o aluno desavisado muitas vezes derrapa. Tranquilo? Pessoal, questão número 5. Mais uma questão de certo e errado aí nos moldes da banca. As penalidades por infrações à legislação de trânsito serão impostas, pessoal, muita atenção, exclusivamente aos proprietários dos veículos envolvidos. Vem aqui comigo para o quadro. Pessoal, o Código de Trânsito brasileiro se aplica tão e somente aos proprietários dos veículos, exclusivamente aos proprietários dos veículos. Pegaremos aqui um seguinte exemplo. Vamos supor que você é dono de um veículo, dono de um carro. Você empresta esse carro para o seu amigo, que ele é habilitado, ele tem carteira, beleza, tudo certinho. Ele dirigindo o seu veículo, ele acaba que desfere ali, sem querer, uma conduta imprudente, né? Ele aplica ali, ele tem uma conduta imprudente e acaba ocasionando um acidente com lesão corporal no trânsito. Ou seja, ele cometeu um crime de trânsito, né, utilizando um veículo que é de sua propriedade. Então, quem vai sofrer a sanção dessa situação é você que é o dono? Porque é isso que a questão está trazendo para vocês, ó. Veja bem, as penalidades por infrações à legislação de trânsito serão impostas exclusivamente aos proprietários? Não, pessoal. Pode ser aos proprietários, aos condutores, aos possuidores. Legal? Então essa alternativa está errada e o gabarito está estampado aí na tela. Olha lá, ó. Artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que as penalidades serão impostas, olha lá, ó, ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo nos casos de descumprimentos de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas no CTB. Há algumas situações, pessoal, que as bancas não exploram muito, porque isso é uma questão muito administrativa, e banca de concurso cobra muita questão jurídica e mais questão legalista, né? Não essas questões administrativas, em que exclui ali a responsabilidade do transportador em determinadas circunstâncias, que aí seria a responsabilidade direta do proprietário. Mas não é o caso da nossa questão aqui, porque ela está falando exatamente aqui, ó, que serão apenas aos proprietários de veículos envolvidos. Então, muita atenção aqui que essa afirmativa está errada. Como nós vimos, pode se aplicar também ao possuidor e ao condutor. Beleza, pessoal? Pessoal, questão 6 está estampada para vocês aí na tela. Já chama atenção para as senhoras e para os senhores que todas as questões, pessoal, todas as questões que tem esse exceto no final, vocês têm que abrir muito o sinal de alerta, abrir muito o olho, ficar muito esperto, porque essas questões que tem esse exceto no final, ela vai te dar todas as alternativas, né, a maioria das alternativas corretas, e vai excluir uma ali para você marcar como se fosse exceção. Então, primeira regra, fica a dica para vocês. Todas as questões que trazem esse exceto no final, ela vai te trazer uma premissa que é a regra e a segunda premissa que é a exceção. E o que o examinador quer é justamente aqui, ó. Ele quer a exceção aí à regra, beleza? Pessoal, então
Muita atenção com relação a isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Número 6. Estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, que são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, dentre outras, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, objetivando. Aí, pessoal, ó, exceto, ou seja, não faz parte das alternativas uma. Ou seja, ele vai te dar a regra e quer que você marca a exceção. Então vamos lá. É objetivo do Código de Trânsito Brasileiro ali no seu sistema nacional. A segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental e aí educação para o trânsito, vedada a fiscalização de seu cumprimento pelo órgão, pelo próprio órgão. Pessoal, muita atenção aqui. Por quê? Porque a questão ela é uma pegadinha. Ela é uma pegadinha clássica de prova. Vamos lá. Pessoal, pela lógica e pelo senso, vocês marcariam que segurança, fluidez, conforto e defesa ambiental são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Porque faz sentido um Sistema Nacional de Trânsito privar pela fluidez, pelo meio ambiente, pela manutenção de um meio ambiente equilibrado, de conforto no trânsito, de segurança e fluidez. Só que vem a letra D e diz, ó, educação para o trânsito. Aqui nesse primeiro ponto, a alternativa está correta. Só que vira para vocês e traduz que vedado a fiscalização de seu cumprimento pelo próprio órgão. Ou seja, pessoal, é o objetivo estabelecer educação para o trânsito, mas te impede de fiscalizar? Não faz sentido, né, pessoal? Não tem sentido nenhum. Então, o Código de Trânsito, nas suas normas, fala, ó, vamos prezar pela fluidez, pelo conforto, etc. E pela educação de trânsito, mas nós não podemos fiscalizar. Porque o Código de Trânsito vedou a fiscalização. Então, pessoal, a regra é que todas as alternativas da A a D estão corretas. E qual que é a exceção? É a letra E, que fala que tem essa vedação à fiscalização. E aí, o gabarito está disposto para vocês no comentário. Está lá, o artigo 6º, são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 1º, estabelecer diretrizes de política nacional de trânsito com vistas a, ó, segurança, volta lá, segurança, a letra A. Fluidez, fluidez na letra B. Conforto, conforto na letra C. Defesa ambiental na letra D. Visualizaram que estão todas na regra? Estão todas na regra, beleza? E aí, a última está lá para vocês, ó. E a educação para o trânsito, vírgula, e fiscalizar o seu cumprimento. Logo, pessoal, não veda-se a fiscalização, muito pelo contrário, obriga-se a fiscalização. Então, muita atenção, que essas questões aí são muito maldosas e que jogam muita gente boa no buraco. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir com a 7ª questão. Mais uma questão aí de saber ali a letra fria da lei. O Código de Trânsito Brasileiro, por meio da Lei número 9.503, de 23 de setembro de 97, regulamenta o trânsito nas vias terrestres do território nacional. Até aqui sem maiores celeumas, abertas à circulação. Tranquilo, não tem maiores problemas. E aí, pessoal, considera-se trânsito a utilização das vias terrestres por pessoas, veículos, animais. Né? Aí nos incisos 1, 2 e 3, ali, nas alternativas 1, 2 e 3 do conceito. E aí, vamos lá. Estão corretas as afirmativas. 2 pontos. 1, apenas. 2, apenas. 1 e 2, apenas. 2, apenas. 1, 2 e 3. Aqui, pessoal, mais um exemplo de questão em que você deve analisar a completude dela. Quanto mais completa ela for, maior a chance dela estar correta. Então, aqui, pessoal, o trânsito sim é para né, ali a movimentação, a circulação de pessoas, veículos e animais. Então, está correta a letra D, que traz as alternativas 1, 2 e 3. E aonde está o gabarito, professor? Está aí, ó.
no nosso conceito. É o primeiro artigo do Código de Trânsito Brasileiro, pessoal. Esse dispositivo, as disposições iniciais do Código de Trânsito Brasileiro, vocês não podem deixar de ler. Porque, como nós vimos, cai muita em prova, principalmente conceito e decoreba. Então, não deixem de ler 1, 2, 3 vezes. Porque nos crimes, se você tem uma noção de como que funcionam os crimes de trânsito e dos crimes do Código Penal, às vezes facilita o entendimento para os crimes de trânsito. Mas o trânsito, por ser uma legislação específica, essas disposições iniciais, introdutórias, são muito particulares. Então, não tem jeito, tem que ler várias vezes o dispositivo até memorizar. Então, vamos lá. O gabarito está no artigo 1º, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, aberta à circulação, rege-se por este código. Qual código? O CTB. E aí, no parágrafo 1º, a conceituação, olha lá, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, número 1, veículos, número 2, e animais isolados em grupo, animais no número 3. Então, o nosso gabarito é a letra D, 1, 2 e 3. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aqui. 2 dicas, só para ficar bem claro. Normalmente, a questão mais completa é a que tem mais chance de estar correta. E a segunda dica, memorizar os dispositivos legais em sua literalidade. Beleza, pessoal? Vamos agora aí para a 8ª questão na tela. Segundo o artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Olha para você ver, pessoal. Olha para você ver a técnica da questão, ó. A superfície terrestre por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo pistas de rolamento, acostamentos, calçadas ou passeios públicos, ilhas e canteiros centrais. Recebe a definição de. Aqui, pessoal, é uma questão talvez a mais difícil da nossa bateria aqui. Por quê? Porque ela é muito técnica e, mais uma vez, as respostas não estão necessariamente nos artigos, e sim uma interpretação sistemática dos artigos e dos anexos. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, vias extraterrestres na letra D, de cara ali já é para você eliminar uma. Serão estradas, rodovias ou vias terrestres, pessoal? Estrada já está no conceito do artigo 2º do CTB. Rodovia, a mesma coisa. Então, pessoal, só pode ser a letra C. Beleza, pessoal? Só pode ser a letra C, vias terrestres. Então, vamos interpretar agora 2 dispositivos, que é o artigo 2º e o anexo do CTB. Olha lá o artigo 2º. São vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Ou seja, pessoal, cada autoridade, de acordo com a especificidade do seu local de atuação, vai poder ali fazer suas regras especiais, suas regras próprias, para poder ali melhor conduzir o trânsito na sua região. É só isso que quis dizer. Mas o que pega está lá no conceito de via. O que é uma via? Via é uma superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais. E aí vamos lá, ó, compreendendo a pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central. Então é por isso que nas nossas alternativas vocês descartam estradas e rodovias. Por quê? Porque já está no conceito, já está intrínseca no conceito de via, estrada e rodovia. Então a nossa alternativa aqui é a letra C. Talvez, como eu disse, talvez seja a questão mais complicada aí dessa nossa primeira bateria, por essa questão de interpretação sistemática. Você tem que entender o conceito de via terrestre, que tem ali algumas definições, alguns detalhes, e o conceito propriamente apenas de via, que fala do canteiro central, das ilhas, daquelas guias e tudo mais que compõem ali o nosso trânsito, compõem ali a nossa via terrestre. Beleza, pessoal? Vamos lá para a penúltima questão da aula de hoje, que é acerca do que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, julgue os itens subsequentes. Referido código, qual é o referido código? CTB. Aplica-se aos transportes marítimo e aéreo, certo ou errado? Pessoal, óbvio
que vocês iriam marcar aqui errado. Mas essa questão, muitas das vezes, deixa ali o aluno examinando ali um pouco na dúvida. Por quê? Por causa que ele confunde todo tipo de movimentação de veículos como um gênero, porque nós temos aqui o trânsito, entre aspas. Por quê? Porque o trânsito ele pode ser terrestre, ele pode ser aéreo ou pode ser marítimo. Beleza, pessoal? Então, muita atenção, porque quando a gente fala de código de trânsito brasileiro, nós não estamos falando de um trânsito como, entre aspas, um gênero que compõe 3 espécies ali, subdivisões, que caracterizariam ali as várias movimentações de veículos que existem aí, de maquinários, né? E aqui no transporte, nas vias aéreas, nós temos os aviões, helicópteros, etc. Nos mares, né, nos rios, nós temos barcos, embarcações, jet ski, iates, lanchas, etc. E o que se aplica ao nosso Código de Trânsito Brasileiro está aqui, pessoal. Ó, o CTB aplica-se ao trânsito nas vias terrestres. Então, muita atenção aqui, porque essa questão, em que pese a sua obviedade, né, sua trivialidade, ela não é tão simples quanto se pode se imaginar. Principalmente aquele candidato que está ali um pouco desavisado. E o gabarito está aí, estampado para vocês. Está aí, ó, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação. Rege-se por esse código. Então, pessoal, mais uma vez, muito cuidado aqui, não confundir trânsito entre aspas, né, que eu chamei aqui de trânsito entre aspas, que abrange as vias aéreas, né, o trânsito aéreo, marítimo e terrestre. E também, esqueci de mencionar, vale dizer também que o trânsito ferroviário também, mas é uma espécie de trânsito terrestre, mas não é abrangido aqui pelo Código de Trânsito. Tranquilo, pessoal? E aí, vamos então adentrar para a questão derradeira dessa nossa primeira bateria de exercícios. Como eu enfatizei no início, vou repetir para quem chegou agora. Nós vamos resolver aqui uma bateria de 10 questões voltadas à parte inicial, essas questões administrativas e conceituais, e 10 questões num segundo momento, correlativos aí aos crimes em espécie. Então, vamos para a questão de número 10. Pessoal, as normas e disposições do Código de Trânsito Brasileiro serão aplicáveis. Alternativa A. Vamos lá, que essa questão aqui ela não é difícil, mas ela exige aí atenção na hora de analisar. A qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais do estrangeiro e as pessoas nele expressamente mencionadas. Vem aqui comigo para a tela. Pessoal, como eu disse anteriormente, a questão que é muito completa, ela tem a chance muito alta de ser a correta. Então, essa letra A, a gente já deixa ela separada, que ela tem ali uma grande probabilidade de ser a assertiva correta. Vamos lá. Aos veículos, proprietários e condutores nacionais, exceto os estrangeiros. Vê que nessa questão aqui, nessa alternativa, ele excepcionou os estrangeiros, ou seja, se um estrangeiro vier no Brasil e cometer uma infração de trânsito, o Código de Trânsito não se aplicaria a ele. Meio estranho, né? Vamos descartar. Aos veículos e a seus proprietários e outras pessoas nele mencionadas. Pessoal, a questão a princípio não está errada, mas está incompleta, né? Se você analisar, por exemplo, em comparação com a letra A, que está muito completa, essa daqui deixa a desejar. Então, descartamos ela também. Então, vamos lá. Apenas aos veículos e seus condutores. Pessoal, muita atenção aqui. Essas questões que vêm abrindo já a sua narrativa, falando apenas, somente, nunca, jamais ou sempre, muita atenção. Porque acende o sinal de alerta, porque a gente sabe, né? Se todo tá, ainda mais em direito,
sempre tem uma exceçãozinha ali que tem ali que te joga, né, a regra por terra e aí você acaba errando. Mas vamos lá, ó. Apenas aos veículos e seus condutores. Nós já vimos, inclusive, em questões anteriores que não. Não só os veículos e seus condutores, os proprietários, possuidores, transportadores, etc. E outras pessoas nele mencionadas também vamos descartar por causa desse apenas aí, porque a gente já viu que não é só o veículo e seus condutores. E aí a última, né? Apenas, mais uma vez, aos proprietários e condutores. Nós vimos também em questões anteriores que não só proprietários e não só condutores são aí submetidos às regras de regência do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então vamos lá então para o gabarito que está no artigo 3º do nosso CTB. As disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo. Veja que o Código de Trânsito ele foi muito enfático. Qualquer veículo. Então, nacional ou estrangeiro, não importa. Bem como aos proprietários, condutores dos veículos, nacionais ou estrangeiros, e as pessoas nele expressamente mencionadas. Beleza, pessoal? Vencemos então a bateria de 10 exercícios com diversas dificuldades que normalmente tem a característica da banca examinadora para o certame de vocês com relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Eu deixo para vocês aí o meu Instagram, sigam lá para várias dicas que a gente deixa disponibilizado periodicamente para vocês. No mais, agradeço a atenção de vocês mais uma vez. E não se esqueçam de deixar o seu like, os feedbacks são muito importantes para a gente aí. Visitem o nosso portal lá na internet, lá no site. Tem muito material que eu tenho certeza que vai auxiliar vocês na tão sonhada aprovação. Gostaria de relembrar que no próximo encontro nós trataremos de questões, né, voltadas aos crimes de trânsito. Tranquilos? Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.